relaxo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Você ligado na Band, ligada na Band em todo o Brasil, começando mais uma semana. Hoje é dia 10 de setembro e hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Esse é um problema que cresce, em especial entre os jovens. E como é que cada um de nós pode ajudar? Quais são os sinais para que a gente possa agir? Karen Scavacini, que é suicidóloga, especialista nesse assunto, vai explicar pra gente. E a gente também tem dicas bem práticas para simplificar o seu dia a dia. Que tal transformar um pedaço pequenininho de espaço que você tenha numa horta vertical? A gente vai te ensinar como fazer isso hoje. E é claro que tem música na voz da Angélica Sansoni, super vencedora do Caixa de Talentos do Agora é Domingo. Vai soltar a voz no Superpoderosas também, né, Angélica? Vamos sim. Hoje mais feliz ainda, porque levou todas. Levei todas. Ganhou, estamos até com o troféu aqui para mostrar da Caixa de Talentos. Bom dia, Karen, muito obrigada por vir. Luciano, maridão da Angélica, está aqui também para fazer música no Superpoderosas. Natália Souza, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está em casa e que precisa participar do Superpoderosas hoje, que tá demais. Só mandar uma mensagem pro 11 98861 5805. Coloca seu nome, o seu sobrenome, manda sua pergunta para nossa especialista. Hoje também vai ter uma matéria muito fofa, né, com cachorrinhos que adoram música. Então fica com o convite para você entrar na nossa plataforma band.com.br/superpoderosas. Manda sua foto ou seu vídeo com o seu bichinho de estimação. É isso aí. Pode participar por WhatsApp, mas é garantido aqui que você tem a sua resposta certeza se você mandar pela plataforma, porque é mais fácil aqui da gente receber a sua foto, o seu vídeo, o seu comentário. band.com.br/superpoderosas. A gente começa a semana falando de um assunto muito importante. Setembro é o mês amarelo no Brasil e o dia de hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É um problema de saúde pública que leva à morte de 32 pessoas por dia, uma morte a cada 45 minutos aqui no Brasil. É um número maior do que a maior parte das doenças, maior do que as vítimas de muitos tipos de câncer. Então, os dados são muito assustadores e esse tema ainda é pouco discutido e cercado de muito tabu. É um tema difícil, delicado, mas hoje a gente recebe aqui a Karen Scavacini, que é especialista nesse assunto e vai ajudar a gente a entender quais são os sinais, né, Karen, e como é que a gente pode ser útil para as pessoas que estão sofrendo, muitas vezes têm dificuldade de pedir ajuda. Bom dia. A primeira coisa que eu gostaria de ouvir é justamente essa. Por que é um assunto ainda tão cercado de tabu e de preconceito? Bom dia a todos. Bom, nós não estamos acostumados a falar de morte em primeiro lugar. E o suicídio, então, entra como um tabu ainda maior do que a morte. Muitas pessoas acreditam que se a gente falar sobre suicídio, a gente está incentivando, a gente está colocando a ideia na cabeça de alguém. E muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que quando a gente fala com responsabilidade e educando as pessoas o que fazer, aonde procurar ajuda, você pode justamente fazer essa prevenção. Vamos começar por aí. O que fazer? Como identificar sinais de que alguém pode estar realmente se encaminhando para uma situação de atentar contra a própria vida? Orientação mesmo. Tem até algumas orientações, né, que vão passando de famílias para famílias, de pessoas que, quando a pessoa realmente tem a intenção de se suicidar, ela não avisa, ela não menciona que quer se matar, ela vai e se mata, né? Então a gente também fica perdido quanto a isso. Vamos bem para essas orientações, porque essa é a sua especialidade, né? Você é psicóloga, mas trabalha especificamente com isso. Isso, tenho mestrado, doutorado na área, 10 anos trabalhando especificamente em prevenção do suicídio, né? As pessoas acham que, primeiro, quem fala não faz. E esse é um dos grandes mitos que a gente tem. Quando uma pessoa está falando que ela pensa em se matar, ou ela coloca até um post numa rede social, é porque ela está pensando nisso. Então, toda a comunicação, ela precisa ser levada em conta, precisa ser levada a sério. Tem alguns sinais que a gente fala que nós podemos observar, né? Mas vale lembrar que esses sinais, muitas vezes, não são fáceis de serem identificados. Não é como uma receitinha de bolo que você vai
vai e olha facilmente. Que se fosse assim, nós preveniríamos muito mais suicídios, né? Mas, enfim, se você perceber que tem uma mudança muito brusca de comportamento, ou que a pessoa começa a fazer um uso maior de álcool ou drogas, ou que ela fica isolada, ela tem alguns sintomas, alguns sinais de depressão, como não gostar mais de fazer coisas que ela gostava antes, uma certa apatia, às vezes angústia, desesperança, desamparo. Quer dizer, a gente começa a ver esses sinais, a hora que você junta e você desconfia, aí você precisa agir. Essa é a grande diferença, né? As pessoas... que é o agir, exatamente? Isso. Então, o agir, primeiramente, é chamar para uma conversa, né? Uma conversa, mas é uma conversa sem julgamento. Não adianta a gente falar, olha, não vai me dizer que você está pensando naquela loucura, porque ninguém vai falar nada, né? Tenho percebido que você não está legal, tenho visto que você não anda bem ultimamente. Puxa, tem acontecido alguma coisa? E aí, no meio dessa conversa, a gente pergunta, você já pensou em fazer alguma coisa com você? Você já pensou em se matar? E olha, gente, isso não é coisa só de especialista, não. Qualquer pessoa pode fazer isso. Porque se a pessoa realmente tiver em uma angústia muito grande, pensando em fazer alguma coisa, é o jeito que a gente tem de oferecer ajuda. E existe uma orientação para levar essa pessoa a um posto de saúde? Porque a pergunta aqui da Cristiane, né? Aqui de São Paulo, ela disse que tem um filho de 20 anos, que terminou um relacionamento de 4 anos recentemente, ficou aí num período de tristeza muito grande e já demonstrou a intenção de tirar a própria vida algumas vezes. E ela disse que levou ele ao pronto-socorro, mas chegando no local, como não tinha nenhuma doença física, ela teve dificuldades em dar encaminhamento, né? Como ajudar nesse caso? Infelizmente, muitas pessoas acabam levando no pronto-socorro e não recebem a ajuda na hora como deveriam receber. A gente tem, então, as unidades básicas de saúde, os CAPs, que são o Centro de Apoio Psicossociais por região. Então, ela deve procurar o CAPs da região dela atrás de um atendimento psicológico e psiquiátrico para fazer uma avaliação. Não quer dizer que a gente está falando que a pessoa precisa da medicação, mas se precisar, precisa dessa avaliação. E muitos planos de saúde também vão dar cobertura à psicologia e psiquiatria. Então, assim, desconfiou, conversou, ele confirmou, vai atrás de ajuda. Às vezes a pessoa não consegue encontrar essa ajuda sozinha. Então, você precisa ir com ela. Você precisa ligar, você precisa, às vezes, até acompanhar nessa consulta até que ele comece a ter o acompanhamento necessário. E muitas vezes não tem sinal claro, né? É muito frequente a gente ouvir falar de um caso de suicídio e pensar, nossa, mas era uma pessoa tão feliz, parecia que estava tudo tão bem, era bem humorada. O que eu gostaria de trazer aqui, Karen, com a sua ajuda, é que não existe esse estereótipo ou esse rótulo de quem vai se suicidar necessariamente é uma pessoa que está dando sinais muito claros disso, né? Excelente, exatamente. Muitas pessoas não dão sinais e muitos sinais eles só fazem sentido depois da morte, né? Então, depois que a pessoa faz a tentativa ou morre por suicídio, que você fala, puxa, foi por isso que ela falou aquilo, ou foi por isso que ela fez aquilo, né? Então, quando a gente novamente desconfia, precisa fazer alguma coisa, mas não é simples de ser visto. Tem muitas pessoas, inclusive, que postam fotos em redes sociais horas antes de fazerem alguma coisa, com um sorriso no rosto, que você, pelo rosto, gente, não dá para saber, né? A gente só sabe se a gente pergunta. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que vão ser muito boas em esconder tudo que elas estão sentindo. Doutora, a Organização Mundial de Saúde soltou uma pesquisa recente falando que o número de jovens que cometem suicídio tem aumentado nos últimos tempos. Fala-se até em 40%, né? A gente tem algum indício do porquê que isso está acontecendo? A gente tem deixado de dar atenção a esses jovens? O que tem acontecido até como orientação para os pais? Então, o que a gente tem visto nessa geração é que é uma geração que ela está mais solitária, ela tem se sentido mais angustiada e com uma dificuldade maior de tolerar frustração. Ou seja, as pessoas não têm dado limite para essa geração, o que faz com que eles não consigam construir resiliência, que é aquela capacidade de você passar por adversidades. Isso somado ao uso excessivo até de redes sociais, a achar que o que você vê numa rede social é verdade, a
os jovens hoje, eles acham que tristeza não é algo comum, que todo mundo tem, que passa, né, que é do sentimento humano. Então, ele começa a se sentir cada vez pior. Esse é um ponto muito importante. As pessoas perderam a capacidade de lidar com coisas que são naturais da vida, do tipo, um dia você não tá legal, um dia você tá triste, né? E é por isso que a gente está trazendo esse assunto, para que a gente tenha informação e busque ajuda. Já tem pergunta chegando em band.com.br/superpoderosas? A Andréia Gasques, um beijo para a Andréia Gasques, está perguntando aqui, existem fatores genéticos ou hormonais que predispõem um adolescente a ter pensamentos suicidas? O que mais influencia? Fatores físicos, externos? Boa pergunta, né? Boa pergunta, excelente. Bom, vamos lá, Andréa, respondendo para você. A gente não tem um gene que ele seja ligado diretamente ao comportamento suicida. Hoje nós sabemos que vão ter 200 genes que podem influenciar, então, o suicídio. Mas a gente sabe que os genes dos transtornos mentais, eles podem passar. Então, uma família que tem muita depressão, ela tem que ficar mais atenta a sintomas depressivos dentro dos seus membros, né, familiares. Então, muitas famílias, elas acabam tomando muito cuidado com o açúcar, se tem diabetes, com o sal, se tem pressão alta, mas não com os transtornos mentais, exatamente. Os fatores vão ser muito individuais. O que a gente sabe é que para o jovem, o fator externo, ele acaba sendo mais forte do que o fator interno. Então, a gente não tem também como dar padrões. Isso é muito difícil, as pessoas acham que tem um padrão, não tem. O que a gente sabe é que o suicídio é uma resposta a uma dor insuportável, né, que não conseguiu ser resolvida ou expressa de outra maneira. Então, o que leva a essa dor, aí pode ser uma série de coisas. As pessoas muitas vezes acham que é por causa de um término de relacionamento, por exemplo. Términos de relacionamento são a gota d'água, né? Um desemprego é uma gota d'água. Tem muitos outros fatores interrelacionados e pessoais, ou seja, singulares, que vão influenciar nesse ato. Posso fazer só uma pergunta? Claro, Eu tenho Angélica. 3 filhos e os meus filhos estão com a mania, assim, de falar: não, mãe, eu sofri bullying na escola. E aí ele fica triste, ele fica arrasado. Eu falei assim: filho, para um pouco com esse negócio de bullying. Porque lá nos anos 80, onde eu ia para minha escola, eu era xingada, eu xingava todo mundo, eu era xingada, zoada. Eu falei: filho, isso é zoação. Para, é o melhor momento da sua vida. Esse é o melhor momento, é onde você vai lembrar para o resto da sua vida. Não carregue isso como traumas. Porque as crianças, o que eu vejo hoje, que os pré-adolescentes estão carregando muita carga por causa dessa história do bullying também. Ah, porque me chamou de gordo é bullying, me chamou de feio é bullying. Outro dia me chamou de chato. Mãe, eu tô péssima, me chamaram de chato, é bullying. Eu falei: filho, ó, por favor. Você percebe isso, Karen, uma mudança de comportamento nessa geração que possa aumentar o peso? Sim, sem dúvida, até por conta dessa questão da resiliência. Mas o bullying, vale a gente lembrar que, assim, é uma agressão que ocorre várias vezes, onde ela tem um agressor, um alvo e testemunhas. Né? Então, não é só alguém virar e chamar de chato, isso não é bullying. Isso, às vezes, é uma forma agressiva de você falar. Agora, o bullying, ele acontece sim, ele aumentou sim, e hoje a gente tem o que a gente chama de cyberbullying, que é muito mais complicado, onde, pelas redes sociais e pelos grupos de aplicativos, as pessoas maltratam as outras. E uma vez postado, fica para sempre. Né? Então, essa relação com a tecnologia, o bullying, o cyberbullying, também são outros fatores dessa geração. Agora, procurar ajuda, buscar entender pelo menos o que é que está por trás disso é certamente a melhor saída. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que tem 2.400 voluntários em 90 postos de atendimento. Você pode ligar gratuitamente de qualquer lugar do Brasil para 188. Agora, no Setembro Amarelo, é o período mais intenso de trabalho no CVV. Olha o vídeo da campanha do CVV. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A gente vai conversar agora com um voluntário e porta-voz do CVV, o Carlos Correia, que está aqui para falar mais um pouquinho desse trabalho. Carlos, muitíssimo obrigada por participar. Falar é a melhor solução. É nesse mote que a gente vai nesse mês de setembro. Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, falar, e vocês estão falando, e parabéns mesmo por abrir esse espaço e, digamos, até ter coragem de abordar isso num programa matinal, que é um assunto que antigamente era tão escondido e agora está ficando cada vez mais aberto para conversar. Como disse a doutora Karen, é importante mesmo que a gente fique atento aos sinais e que bullying é bullying mesmo. Às vezes uma brincadeira é uma brincadeira, mas a maioria daquilo que está ocorrendo muitas vezes é bullying e fica potencializado nas redes sociais. Antes o bullying ele ocorria escondido numa sala de aula e ficava ali entre quatro paredes, o grupinho e tal. Hoje é instantaneamente uma brincadeira de mau gosto, que entre aspas, aquilo é bullying mesmo, ela pode girar muito rapidamente e fazer com que um estudante ele se sinta tão envergonhado que não tenha vontade de voltar à escola. Então, nessa campanha do Setembro Amarelo, que o CVV é um dos participantes, a gente está querendo mesmo que as pessoas fiquem alertas, atentas aos próprios sentimentos e emoções, as suas dores pessoais. Nós temos o hábito de consultar um ortopedista se o joelho estiver doendo, mas realmente a gente não está muito acostumado a procurar um especialista em saúde mental para avaliar o que está acontecendo conosco. Tem aquela história de eu não sou maluco, então eu não vou procurar psiquiatra, né? Um preconceito. É um tabu que existe, não só com o próprio suicídio, mas com as doenças mentais e com os profissionais da área da saúde mental. Então, o CVV, ele se disponibiliza para esses momentos de crise e por funcionar 24 horas com o telefone 188, que é totalmente gratuito, que a pessoa pode ligar tanto de celular como de orelhão, enfim, de onde quiser, se dispõe a conversar com as pessoas e ouvi-las naquele momento de crise aguda, que ela está sentindo uma dor insuportável e ela precisa se sentir assim ouvida por alguém, acolhida. E às vezes nós não conseguimos isso nem com o nosso melhor amigo ou confidente, porque ou é um horário impróprio, ou ele está trabalhando e eu não quero ser um peso, não quero incomodar. Então, o CVV, que existe há 56 anos fazendo esse trabalho de prevenção do suicídio, para ouvir e conversar com as pessoas, se disponibiliza a dar esse ombro amigo, esse suporte emocional. E isso não vai substituir uma ajuda terapêutica de um profissional da área da saúde, de jeito nenhum. Mas naquele momento agudo, ele pode ajudar a baixar aquela fervura que está quase explodindo aquela nossa panela interior de sentimentos. Né? Muitíssimo obrigada por entrar nessa conversa, Carlos. Uma ótima semana para nós, um Setembro Amarelo cheio de resultados positivos. Um forte abraço aqui de todo mundo do Superpoderosas. Um grande abraço a todos, estamos à disposição pelo site também, o cvv.org.br, e quem quiser também aderir à campanha, use a hashtag Setembro Amarelo, que o Twitter disponibilizou mundialmente para esse alerta no dia de hoje, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 188, hashtag Setembro Amarelo. Agora, Karen, eu queria que você ajudasse a gente nessa conversa com falar é a solução, né? Ou pelo menos é o primeiro passo. E a gente tende a... Tem um problema, a pessoa não quer falar, você acha que tem que deixar. Qual que é a postura certa? Bom, a fala, ela sempre precisa ser, então, acolhedora, né? A gente até fala que é aquela fala que acolhe a dor. Nós não podemos ter uma fala de julgamentos. E até por isso, por exemplo, que a gente sabe que hoje, no Brasil e no mundo também, homens se matam mais que mulheres. E tem uma questão aí, porque os homens não pedem ajuda, os homens não falam sobre sentimentos. Não podem demonstrar sentimentos. Eles não podem demonstrar, Então, você pega essa questão da fala, ela já vem... Se a gente começa a fazer uma prevenção mesmo, ensinar os meninos que eles podem falar sobre os sentimentos, os adolescentes, você já começa daí fazer prevenção do suicídio, né? Para que as pessoas que quando começam a ter essa dor insuportável, elas possam chegar para as outras e falar, olha, não estou legal, estou precisando de ajuda. A gente não precisa só esperar o nosso amigo vir e falar pra gente. A gente pode oferecer um ombro amigo, oferecer uma ajuda e mais ainda oferecer ouvido, porque hoje a gente quer muito falar, curtir, mas não quer ouvir.
né? Por exemplo, se a gente olhar, a gente pega as pessoas hoje dão muito feliz aniversário através das redes sociais. Mas é diferente. Ninguém liga mais. De você, exatamente. Vai na sua casa. De você Nada ligar. substitui o Não. abraço, gente! Vamos ligar e vamos passar lá para abraçar as pessoas no aniversário, né? Que isso já faz uma diferença. Exatamente. Bom, a gente vai seguir com a Karen aqui, doutora Karen, especialista nesse assunto. Aproveita, manda pergunta. Tem caso na família? Tem um amigo que você está na dúvida, está de repente precisando de uma ajuda? Manda que a Karen vai responder as nossas perguntas ao longo do programa.